Olá! Ainda refletindo sobre os agentes da crosta, depois de eu tratar dos agentes endógenos, formadores então das grandes formas de relevo, eu agora vou tratar dos agentes exógenos, forças externas modeladoras, que esculpem as formas de relevo. Nesse contexto, destaca-se o intemperismo ou a chamada meteorização. O intemperismo e a meteorização é mais ou menos a ideia de como a atmosfera, como a biosfera e a hidrosfera têm a capacidade de transformar as rochas da crosta terrestre. Podemos entender, uma definição então um pouco mais exata, que o intemperismo ele está associado à desagregação ou desgaste físico das rochas, ou à decomposição química das rochas. Por isso que basicamente podemos diferenciar duas categorias principais de intemperismo. O intemperismo físico, que é justamente essa desagregação ou desgaste das rochas, e o intemperismo químico, que é a decomposição química das rochas. Eu agora vou tratar principalmente do intemperismo físico. Então, o intemperismo físico ele está associado à ação mecânica da temperatura, do ar, no caso dos ventos, e da água nos três estados, gasoso, sólido ou líquido. Traduzindo, qualquer força mecânica capaz de desagregar, de fragmentar as rochas, nós chamamos de intemperismo físico. Por exemplo, a ação mecânica da temperatura. Suponha que eu tenho aqui uma rocha. Nós sabemos que as rochas são compostas de diferentes minerais. Se essa rocha estiver exposta numa região desértica, onde as temperaturas variam muito durante o dia e durante a noite, existe uma grande amplitude térmica diária, os minerais que compõem a rocha sucessivamente podem dilatar e contrair ao longo do dia e da noite. Essa sucessiva dilatação e contração dos minerais pode provocar fraturas, rachaduras nas rochas, com a sua fragmentação. Isso é um exemplo, então, de como a variação térmica pode provocar o intemperismo físico das rochas. A ação dos ventos ela é muito interessante. Ela é muito comum em regiões desérticas. Sabemos que em regiões desérticas, o vento normalmente ele vem acompanhado de muitas partículas de areia. Então, olha só, eu tenho um bloco rochoso aqui e esse bloco rochoso está sujeito a muito vento, e esse vento carregado de partículas de areia. O que acontece? O vento, somado às partículas de areia, ele começa o desgaste daquela parte do bloco rochoso que é mais friável, que desgasta com mais facilidade. Portanto, depois de um certo tempo, esse bloco rochoso pode dar origem a uma forma rochosa semelhante a essa que aparece aqui então na fotografia. É às vezes difícil acreditar que esse bloco rochoso antes era um quadrado ou um retângulo rochoso, que por causa da ação eólica acabou sofrendo toda essa transformação. Pensando agora um pouco na ação física da água, a água, como eu tinha dito anteriormente, ela pode atuar fisicamente nos diferentes estados. Então vamos pensar agora na ação física da água no estado líquido, associada então à ação de um rio. O famoso Grand Canyon, né, essa cratera enorme que existe na crosta terrestre nos Estados Unidos, ele foi produzido justamente pela ação do intemperismo do rio Colorado. Então imagina que a água do rio Colorado intemperizou as rochas que estavam aqui, tá certo? E depois de fragmentar as rochas, esses pedacinhos de rocha foram transportados. Então é muito importante agora você entender a diferença entre intemperismo, que é a desagregação da rocha, e erosão, que é o transporte daquilo que foi intemperizado. Legal você perceber que normalmente o intemperismo fluvial ele vem acompanhado da erosão fluvial. Primeiro o desgaste da rocha, depois o transporte daquilo que foi desgastado. Algo muito parecido do que aconteceu na Noruega. A gente aprendeu que em determinado momento da história da Terra, os gelos o gelo da calota polar ele expandiu para algumas áreas e depois retraiu, em períodos conhecidos como glaciações. Quando o gelo da calota polar ele se expandiu,
ele acabou produzindo esse buraco enorme aqui, ó, na crosta terrestre, no litoral norueguês. E quando ele voltou para a posição inicial, ficou então esse buraco, conhecido como fiord. O fiord também é uma forma de relevo associada, então, à ação física da água, só que agora no estado, né, sólido, o gelo. Pensando ainda na ação física da água, só que agora associado à ação marinha, essa é uma forma de relevo muito comum, né, inclusive no próprio litoral brasileiro. São as chamadas falésias. Imagina que anteriormente isso era um paredão rochoso. Só que esse paredão rochoso sempre esteve, então, submetido à ação da água, da força das ondas do mar. De tanto a água do mar bater, né, nessa rocha, aos poucos a rocha ela vai fragmentando, ela vai desgastando. Então, novamente, o mesmo exemplo. Primeiro vem o processo de intemperismo e depois vem o processo de erosão, no caso conhecido como abrasão marinha, que vai levar embora esses sedimentos. De tanto desgastar, tudo isso daqui acaba sendo carregado, então, pelas ondas, né, pela água do mar. Consequentemente, tudo isso daqui cai. E esse paredão acaba virando um paredão abrupto, acaba virando um paredão rochoso, parecido com esse que aparece na fotografia aqui. Essa forma de relevo ela é conhecida, então, como falésia. E também é um claro exemplo da ação do intemperismo físico. Muito importante, então, você associar o intemperismo físico à ação da temperatura, dos ventos e da água nos três estados, principalmente.